Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes ele: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da... E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que dá para entender aqui é que, mesmo que todos nós trabalhemos na seara do bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, depende da qualidade do trabalho que nós façamos para que sejamos melhor reconhecidos. Ou seja, todos nós que trabalhamos na seara do bem, na seara de Deus, nós vamos receber o mesmo pagamento. Não importa se mais ou menos, o que importa é que façamos com o coração, façamos da melhor forma possível, façamos o nosso trabalho com qualidade. Aí no versículo 1, a parábola dos trabalhadores, ela é encontrada somente em Mateus. Jesus ilustrou como e por que o último pode vir a ser o primeiro. Então, ele deu um exemplo aí, tá, gente? De repente, o fulano faz 1 hora de pregação ou de trabalho para o bem ao próximo e ele tem muito mais valor do que quem trabalhou para Deus a vida inteira. É o que eu falei, é a qualidade do trabalho. Tudo que Deus tem feito pela humanidade é graça. Ninguém merece seu favor e Ele nunca está em dívida para conosco. Deus é soberano. Está no poder. Classificação melhor, posição e recompensa pertencem a Ele para dar a quem escolher.
Essa parábola ilustra dois outros pontos: a preocupação de Deus com muitas outras coisas, além da quantidade de trabalho realizado. A raiva de algumas pessoas contra Deus por ser generoso para com alguns é apenas justo com elas. Então é o que eu falei, não é a quantidade do trabalho, é a qualidade do trabalho que você faz para Deus, para o teu irmão. Como Jesus bem deixou claro, fazei ao outro aquilo que gostaria que fizesseis a si mesmo. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los-ão à morte. E entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus, antes de se entregar aos escribas e fariseus e os sacerdotes, ele chamou os seus discípulos e explicou o que iria acontecer. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então Jesus ressalta sempre a autoridade de Deus, a autoridade do nosso Pai. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui Jesus deixa claro que quem quiser estar ao lado de Deus tem que servi-lo e não ficar pedindo para ser servido por Deus. Quem somos nós para isso, né? Os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Aqui está um exemplo
bem simples e claro. Os dois rapazes cegos, eles pediram a Jesus que o fizessem ver. E Jesus, como sempre foi um ser amável e que tinha grande compaixão em relação às pessoas, tocou em seus olhos e eles viram. Isso é maravilhoso. Então nós temos que aprender a pedir. Peça. Não dê ordem a Deus, não, porque Ele não recebe ordens nossas, tá? Tem gente que pensa que clamar a Deus é gritar, brigar com Ele. Não é não, viu? Ele não é nosso amiguinho de escola, ok? Do versículo 20 ao 24, alguns dias antes da entrada de Jesus em Jerusalém, a mulher de Zebedeu fez um pedido em favor de seus filhos, Tiago e João. Porque ela achava que, como Tiago e João seguiam Jesus, ela podia pedir para ele, para que os colocassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus, em seu reino. Ainda que seu pedido indicasse uma ambição perigosa da sua parte, a resposta irada dos outros 10 discípulos foi também imprudente e refletiu semelhante interesse próprio. Então, não era só eles que queriam sentar-se ao lado de Jesus, os outros discípulos também, né? O cálice era uma expressão comum para demonstrar grande sofrimento. Assim como seu sofrimento e morte precisava vir antes de seu reino, também o sofrimento dos discípulos deveria vir antes do reinado com ele. Ainda que eles fossem sofrer por Cristo, as posições, classificações e recompensas do reino era uma questão de escolha soberana de Deus. Tanto é que se nós estudarmos direitinho a Bíblia e procurarmos outros escritos, a maioria dos apóstolos, eles tiveram mortes muito tristes. Então, até chegar ao Pai e até sentar-se junto com Jesus, eles sofreram muito. Jesus queria que seus discípulos se aproximassem dele livremente com seus pedidos, mas ficou desapontado com a ideia exagerada que eles tinham da própria importância e com a falta de sensibilidade espiritual para entender a missão do Mestre e a missão deles mesmos como discípulos de Jesus. Eles estavam buscando a glória sem a disposição para suportar os sofrimentos pré-requisitados. Então, às vezes a gente quer as coisas fáceis demais e as coisas não vêm com facilidade, elas vêm com dificuldade. Os irmãos acreditavam estar verdadeiramente dispostos a compartilhar da missão de Jesus. E, de fato, Jesus profetizou que enfrentariam grande sofrimento pelo Evangelho. E até hoje, só vermos aí, recentemente, pessoas cristãs, homens cristãos foram degolados no Oriente Médio. Então, até hoje, ainda nos lugares por onde Jesus viveu, Jesus não é querido. Porque, como eu li no capítulo anterior, eles acreditavam que pessoas importantes eram pessoas de posses, pessoas de bens, como eu citei os nomes no capítulo anterior. E até hoje muitos não aceitam Jesus. Nem os próprios judeus aceitavam Jesus. Os judeus usavam o termo gentil para se referir a qualquer um que não fosse da etnia judaica. Então, os judeus, eles não aceitavam Jesus, tá? No uso comum, esse termo também incluía a ideia de que eles eram pagãos, já que normalmente não prestavam culto ao Deus de Israel.
Do versículo 26 ao 27, a grandeza do reino está em servir. O oposto da visão do mundo de grandeza, a condição de servo começa no coração. Novamente, Jesus está mais preocupado com as atitudes do coração de seus filhos do que com obras que praticam. Então, isso aqui é muito importante. Jesus está mais preocupado com as atitudes do coração de seus filhos, tá? Aquelas atitudes, aquelas ações de boa qualidade, como eu disse, do que com obras que pratiquem. Ok? Então, não importa você andar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo aos quatro cantos do mundo quem foi Jesus, o que ele fez e o que será de nós no Apocalipse, porque não é só isso. Nós temos, hoje, por exemplo, eu fui a uma perícia médica, como eu já falei para vocês, eu estou doente, e eu fui a uma perícia, meu Deus, o que a gente vê de pessoas sem teto, morando nas ruas, dormindo nas calçadas, vivendo nas calçadas. Então, é muito triste ver tudo isso. Eu, honestamente, não sei como ajudar essas pessoas. Não sei e nem tenho condições para. E isso é muito triste. Dá uma sensação de impotência, sabe? Você vê pessoas sofrendo sem um teto, sem ter um lugar para morar. E não é só aqui em São Paulo, é no Brasil e no mundo. Tem coisas terríveis. E, sinceramente, eu ainda acho que o dízimo que deveríamos dar é o dízimo onde no Antigo Testamento fala que deveríamos repartir com os irmãos. Então, as igrejas devem repartir com os irmãos menos favorecidos. O governo também, o governo recebe impostos, precisa ajudar as pessoas menos favorecidas. As igrejas recebem ofertas e dízimos, também devem ajudar as pessoas menos favorecidas. No centro de São Paulo eu já vi uma família inteira, há várias assim, uma mãe com um bebezinho de colo, mais 2 garotinhos maiores, sentada na calçada pedindo. Então isso é muito triste, e isso a menos de 100 metros da Prefeitura de São Paulo. É preciso encontrar uma maneira de ajudar a essas pessoas. Bom, eu vou continuar a leitura. A esposa de Zebedeu, uma mãe ambiciosa. Quando Jesus ensinava a seus discípulos, a mãe de Tiago e João estava atenta, cheia de orgulho por seus 2 filhos. Naturalmente, talentosos e dedicados ao Senhor, eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Tiago era um líder nato. João era normalmente chamado de aquele a quem ele, Jesus, amava. O orgulho dessa mãe também carregava uma dose de ambição humana e ela se ajoelhou diante de Jesus solicitando favores especiais. Por 3 vezes Jesus havia predito que seria condenado à morte e ressuscitaria no 3º dia. No entanto, durante a crucificação, a maioria dos seus discípulos o abandonou, provando que tinham ouvido seletivamente. Eles ouviram somente a promessa de que seus seguidores iriam sentar-se em tronos. Mas eles não prestaram atenção que os seus seguidores seriam perseguidos e mortos.
perseguidos, castigados e mortos. Talvez Tiago e João tivessem incitado a mãe deles a falar, mas nenhum dos três havia compreendido os requisitos básicos para alguém assumir responsabilidades espirituais. Jesus enviou o pedido da mãe, mas se dirigiu aos filhos. Jesus ouviu o pedido da mãe, mas se dirigiu aos filhos, porque os filhos dela estavam com ele todos os dias, questionando-os. Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ou seja, eles poderiam ir para a cruz, serem crucificados como Jesus? Eles asseguraram que sim, e Jesus prosseguiu ensinando-lhes verdades fundamentais a respeito da liderança servil. Liderança servil, como servir a Deus. Jesus não rejeitou o pedido dessa mãe, mas o corrigiu de uma maneira inesperada. Essa mulher, que sem dúvida amava o Senhor ardentemente e se juntou às mulheres que o serviam, é identificada como Salomé. Ela seguiu Jesus até a cruz e ao túmulo. Sua maior realização era entregar seus 2 filhos a Cristo, e a influência de uma mãe temente a Deus é certamente evidente neles. Mas, assim como outros crentes, ela falhou em compreender a essência da grandeza, a verdadeira humildade. Seguir a Jesus é tomar a sua própria cruz. Salomé nos ensina a importância de imitar a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, queridos irmãos, nós não estamos aqui para sermos servidos por Deus ou por Jesus. Nós estamos aqui para servi-los, para levarmos os ensinamentos do Cristo a todo lugar no mundo, né? E nós precisamos entender isso e precisamos entender também que para fazer isso nós vamos sofrer humilhações, como aquele pastor que eu falei para vocês que estava irritado dentro do ônibus, falando muito alto, lendo a Bíblia muito alta, falando que todo mundo estava indo para o inferno. Ele exagerou um pouco, né? E aí o cara se irritou, levantou, um passageiro se irritou, levantou e pôs ele para fora do ônibus. Então, precisamos saber como nós vamos precisamos saber falar sobre Deus para não irritar as pessoas. Senão, ao invés de ajudarmos as pessoas a entender os princípios cristãos, os princípios de Deus, do Divino Espírito Santo de Deus, nós vamos irritá-los. Por isso que tem guerras entre religiosos, entre igrejas, entre casas de orações das mais diversas no mundo todo, porque as pessoas não sabem, não têm tolerância, não têm humildade, não sabem ouvir o outro. É preciso ouvir os nossos irmãos de outras religiões, de outras igrejas, de outras casas de oração, para podermos falar de Deus e para podermos ensinar um pouquinho do que sabemos dos ensinamentos cristãos. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Perdoe-me a tosse, eu tentei tampar aqui o fone, mas não sei se foi suficiente. Desculpem-me qualquer coisa, mas que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.